Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a terça-feira, dia 3, de setembro do ano 2024. Terça-feira, 3 de setembro do ano 2024. Estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês, para trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Isto é a Bíblia, o Mateus Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando então esta transmissão nesta manhã de quarta-feira, onde continuamos analisando a vida de Jó. Este mês de setembro vamos estar vendo 3 homens importantes da palavra de Deus, que é Jó, Noé e Daniel. E são homens íntegros, homens justos, homens apartados do mal. E é tal a importância destes 3 personagens bíblicos que a própria palavra de Deus dedica o capítulo 14 do profeta Ezequiel. Em reiteradas oportunidades ali aparece o nome destes 3 homens. De que se Deus viesse a destruir tudo novamente, se salvariam somente eles. Veja bem a importância, a comunhão, a intimidade que eles tinham com Deus. Agora, isto afastou deles o sofrimento? Não. Afastou deles a prova? Não. Eles foram provados. Foram provados como se prova o ouro através do fogo da prova. E no capítulo número 3 do livro de Jó, Jó começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Era tanto sofrimento, era tanta angústia, e ali estavam na sua frente 3 amigos dele, que tinham vindo para consolá-lo. E estes homens estiveram ali sem pronunciar palavra durante vários dias, sentados ali no pó junto com Jó, mas sem pronunciar palavras. E quando Jó abre a sua boca para falar, ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele vai desejar que sua mãe o tivesse abortado. Veja o tamanho do sofrimento de Jó, que ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele está totalmente desorientado, poderíamos assim. Eduardo, bom dia, bom dia. Ali na cidade de Artigas, se não me equivoco, no Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Então, o sofrimento forma parte da vida do cristão. Sofrimento através da prova. Bom dia, nosso irmão Benjamin, lá em Moçambique, África. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, meu irmão. Que Deus seja convosco. A prova forma parte da vida do cristão. Tem provas que vêm diretamente de Deus, tem outras que vêm como consequência, já não é prova, é uma consequência da nossa desobediência a Deus. Então as provas vêm, a desgraça vem. Às vezes deixamos portas abertas
para que a maldição venha se instalar dentro do nosso lar. E às vezes até reconhecemos que é uma maldição, mas o que fazemos respeito a isso? Mudamos alguma atitude, buscamos a Deus, consagramos nossas vidas? Qual é a nossa atitude ante uma provação? Qual foi a atitude de Jó diante dessa terrível provação por a qual ele estava passando? Eu creio, não sei, mas creio que na história da humanidade não tem outro homem que tenha sofrido como sofreu Jó. Mas ele manteve a sua integridade. Sua esposa vai dizer para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele continua firme na sua integridade, no seu propósito de servir a Deus. Ele faz uma queixa para o Senhor, faz queixa, amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Mas ele continua sendo um homem íntegro. Continua sendo um homem afastado do mal. Continua sendo um homem temente a Deus. Porém, mesmo temente a Deus, muitas vezes deixamos brechas e reiteramos as características de Jó. Ele era um homem íntegro, justo, apartado do mal e temente a Deus. 4 características essenciais da vida de um homem. Porém, isto não impediu de que a provação, de que a luta chegasse até a sua casa, que batesse a porta da sua casa. Poderíamos dizer que Jó tinha alguma brecha. Ele tinha algo que Satanás poderia aproveitar-se disso para poder atacá-lo. Qual era a debilidade de Jó? Qual era a brecha de Jó? Ele tinha. Claro que ele tinha. Isto está no capítulo número 4. No capítulo número 3, perdão. Verso número 25. Capítulo número 3, verso número 25. A palavra de Deus vai dizer: porque o temor que eu pressentia me sobreveio. Porque o temor que eu pressentia me sobreveio. É Jó quem está falando. O que eu receava me alcançou. Não houve quietude, repouso, nem sossego, e veio a indignação. Talvez na sua Bíblia fale um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Havia algo em Jó. O versículo número 26, ele está dizendo que não houve quietude e repouso, nem sossego. E veio a indignação, veio a desgraça, veio a luta, veio a prova. Entrou por uma brecha que ele tinha. E essa brecha era o receio, era o temor, era o medo de que coisas ruins viessem a acontecer na sua casa, na sua família, com ele mesmo. Era um temor que Jó tinha no seu coração. Ele se sentia sempre, como poderíamos dizer, não tinha tranquilidade. Sempre vivia pensando que poderia acontecer aquilo ou isto na vida dele. Ei, cuidado. Cuidado com isso. Jó está dizendo: aquilo que eu receava, aquilo que eu temia, veio me acontecer. De perder tudo, de ficar pobre. Mas talvez ele não temia perder os seus filhos, mas veio no pacote. Ou talvez sim, temia também perder os seus filhos. Talvez ele tinha medo da enfermidade. O certo é que ele mesmo está confessando que ele não teve quietude na sua vida. Quais eram as preocupações principais de Jó, além de ser um grande empresário, além de ser um homem
de grandes posses, além de preocupação com seus negócios, com seus empregados, com seus servos, além de tudo isso, ele tinha uma preocupação maior, que era com a sua família. E principalmente com os seus filhos. Essa era a preocupação maior de Jó. Pois na palavra de Deus vamos encontrar, no capítulo número 1, que os filhos de Jó, eles se reuniam semana a semana em casas diferentes dos irmãos. E ali eles faziam suas festas. Ali eles se divertiam. E depois disto, Jó ia e sacrificava a Deus. Intercedia a Deus pelos seus filhos. Ele intercedia a Deus pelos seus filhos, pedindo a Deus misericórdia por se eles tivessem pecado. Isso era uma consequência do nervosismo de Jó, da falta de tranquilidade na sua vida. Poderíamos dizer que estaria faltando confiança de Jó em Deus? Não, isto estava no temor ao Senhor que ele tinha. Ele queria o melhor para sua família, para os seus filhos, mas isto também se transformou numa brecha para ele, uma legalidade, essa é a palavra exata, para que Satanás viesse atacar. Porque Satanás justamente vai atacar ali onde você tem medo. E o medo corta as oportunidades. O medo elimina as bênçãos de Deus a respeito à sua vida. Esse temor, aquilo que já oramos a Deus, pedimos a Deus, mas lá no mais profundo do nosso coração está aquele sentimento de que não vai dar certo. De que não vai dar certo. Está lá, no mais profundo do nosso coração. Já estamos pensando, já estamos declarando, mesmo que não pronunciemos palavras, mas aquilo está lá dentro. Nosso irmão José, na cidade de São Francisco de Assis, José Nazareno, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu irmão. Que a graça de Deus seja sobre sua casa, sobre sua família, que Deus venha abençoá-lo poderosamente. Temor, o temor que tinha Jó. Ele está dizendo, aquilo que eu temia me aconteceu, me sobreveio, veio acontecer na minha casa. Ele tinha medo de perder suas ovelhas, seus camelos, sua empresa. Pois bem, perdeu. Às vezes queremos que Deus nos abençoe, mas estamos confessando até com a nossa própria boca. Estamos negando a nossa própria fé. A fé é certeza, é convicção. É certeza de que vamos obter aquilo que ainda não estamos vendo. Mas algumas vezes nós sentimos menos, nós sentimos indignos, que não merecemos, que é muito para nós, que não saberemos como agir ou administrar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Ou simplesmente o medo de fracassar. Nós devemos de saber uma coisa, amado e querido irmão, que é o Senhor que vai na nossa frente. É o Senhor que vai na nossa frente. E quando o Senhor vai na nossa frente, não tem obstáculo que possa nos deter. Não podemos esquecer o que aconteceu com Moisés no capítulo 14 do livro de Êxodo. Eles entraram num beco sem saída. Tinham montanhas, tinham um mar na frente, tinha um exército de Faraó armado até os dentes do outro lado.
Uma coluna de fogo que estava ali com eles se levanta, vai para trás, para retaguarda, para protegê-los. E mesmo assim eles estavam com temor, estavam chorando, estavam murmurando contra Moisés. E às vezes nós atuamos da mesma maneira. Atuamos da mesma maneira. Começamos a murmurar contra a igreja, contra o pastor. Esta igreja não tem poder. Eu já tenho ouvido muito isto. Esta igreja não tem poder, não tem doutrina, não tem isto, não tem aquilo. Ei, é o seu coração que tem que mudar. É o seu coração que tem que mudar. E deixar de buscar tanto pretextos. E impedir que a glória de Deus venha se manifestar sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu trabalho, sua empresa. A glória de Deus estava no meio do povo de Israel, mas eles estavam com medo porque não tinham para onde avançar. Eles não estavam acreditando de que Deus poderia dar uma saída para eles. Moisés ora, clama a Deus. Qual é a resposta de Deus para Moisés? Por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Para onde, Senhor? Diz ao povo que marche. Não tinha saída. Os egípcios estavam certos de que iam destruir aquela nação inteira, que não ia sobrar absolutamente nada. Eles são nossos agora, e assim o inimigo muitas vezes está pensando de você pelo seu temor, pelo seu medo de agir em fé. Jó estava sofrendo, mas ele está reconhecendo agora aquilo que levou àquele sofrimento. Ele está confessando agora. Por que não confessamos para o Senhor os nossos temores desta manhã? Para que Deus venha eliminar esses temores que estão nas nossas vidas, lá no profundo do nosso coração. Às vezes oramos a Deus, pedimos a Deus, com a nossa boca clamamos, oramos, declaramos, profetizamos e tantas outras coisas que poderíamos falar. Mas a incredulidade está aqui dentro. Eu não mereço, eu sou incapaz de receber, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta do chamado que Deus me deu. Deus não vai te dar algo que vá além das tuas forças. Cada um de nós tem um ministério. Cada um de nós tem um ministério. Deus nos chama para diferentes áreas das nossas vidas, diferentes áreas do reino de Deus, perdão. Mas o temor impede que nós sejamos usados por Deus. Não é verdade? Aquilo que eu receava, tinha tanto temor de perder os filhos, perdeu. Tem tanto temor de perder o trabalho, então vai perder. Tem tanto temor da enfermidade disto, que nós falamos com a nossa boca. Quantas pessoas que conhecem a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, até pregam a palavra de Deus, mas da sua boca saem somente palavras negativas. Somente palavras negativas. É que eu não vou mais na igreja porque o pastor não me cumprimentou. A esposa do pastor passou por mim e não me cumprimentou. A irmã fulana de tal me olhou de uma maneira desprezível. Pretextos para ocultar o verdadeiro temor que temos. O verdadeiro temor. O povo murmurou contra Moisés. O povo murmurou contra Deus. E de repente,
aquele mar que estava na frente deles se abriu. Por que clamas a mim, Moisés? Foi a resposta de Deus. Por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Para onde? E o mar se abriu. O mar se abriu. O povo inteiro passou para o outro lado. Quando o povo esteve em segurança, aquela coluna, aquele fogo que estava, aquela muralha de fogo que estava impedindo os egípcios avançar, se levanta e volta com o povo de Deus. Os egípcios se lançaram sobre o mar e o mar se fechou sobre eles. Creia nisso, meu amado. Seus inimigos, que não são de carne e sangue, eles vão sucumbir também no meio do Mar Vermelho. Seus inimigos, aqueles que estão zombando de você, eles vão chegarem a você para pedir que ore por eles. Isso foi o que aconteceu com Jó. Vamos ver isto. Aqueles que se diziam amigos, ali estavam 3 amigos de Jó, sentados ali no pó, juntamente com ele. Eles choraram, eles se lamentaram. Mas que palavra de consolo eles levaram para Jó? Nenhuma. Nenhuma palavra de consolo levaram para Jó, a não ser acusações, cobranças. Essas foram as palavras daqueles homens para Jó. Às vezes, nós confundimos muito esse termo chamado amigo. Temos só um amigo fiel. E foi aquele que disse que daria a sua vida por aqueles que ele ama. Ele deu a sua vida por mim e por você. Para quê? Para que nós fôssemos livres. Veja bem, João 8,32. Um versículo que foi tão falado e continua sendo falado, que roubaram da própria Bíblia para usar em atos políticos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é Ele. E muitas pessoas ainda não encontraram a verdade, porque são como Pilatos. Não permanecem na presença do Senhor. São como Pilato. Sabe o que aconteceu com Pilato? Pilato perguntou para Jesus: o que é a verdade? E não esperou a resposta. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 18, se não me engano, e Pilatos foi conversar com os judeus. Deixou Jesus, saiu da presença de Jesus, deixou ele, não esperou a resposta. E muitos ainda não são libertos dos seus medos, dos seus temores, porque ainda não acreditaram verdadeiramente de que Deus é capaz de fazer isso. Porque se tivessem acreditado, não andariam correndo daqui para lá em busca de amuletos para levar para sua casa, para que o mal não entre. Para que o mal não entre. Vão buscar o copo com água, vão buscar o sal, vão buscar a farinha, para que o mal não entre na sua casa, ignorando que a sangue do Cordeiro está sobre sua casa, está sobre sua família, está sobre você. Se morremos, diz o apóstolo Paulo, se vivemos, vivemos para Cristo. E se morremos,
morremos também para o Senhor. Seja qual for a situação, estamos do Senhor. Então, por que vamos ter medo? Por que vamos ter temores? Temor afasta a bênção de Deus. É uma brecha. É uma brecha, é uma legalidade que deixamos para Satanás agir nas nossas vidas. O medo ao fracasso. Ao medo que eu não vou dar conta. Eu sou muito pequeno, eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Mas o que está conosco é maior. O que está conosco é o que nos dá a sabedoria, é o que nos dá a saída, é o que nos dá a fortaleza, é o que nos dá o seu Espírito Santo. Já bem, Deus nos dá o Espírito Santo. Nos deu seu Filho para que morresse numa cruz para levar os meus e os seus pecados. Sempre digo que naquele madeiro, aquela cruz, daqueles pregos, estavam escritos os nossos nomes. Estavam escritos ali. Ele estava morrendo por nós. E Deus nos deu o Filho. Mas não somente isso. Jesus disse, eu vou, mas vou lhes deixar um Consolador. E nos deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos fortalecer. Mas não somente isso. A própria palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós. Em nossas orações. Então, de que podemos ter medo? Medo da morte? Se morremos, morremos para o Senhor. Vamos estar com Ele. Jó passou por uma calamidade tremenda. Tremenda. Jó passou. Assim como outros também na palavra de Deus. Falamos de Noé, falamos de Daniel, vamos estar falando neste mês. Noé passou por calamidades? Passou. Daniel, fosso dos leões. Escravo, prisioneiro, mas a sua integridade, a sua comunhão com o Senhor. Que falar de José? Engraçado que muitos hoje desejam e almejam terem púlpitos, pregarem dentro da igreja, para começar o seu ministério. E José começo do seu chamado foi dentro de um poço. Estar em Cristo não nos imuniza, não nos vacina da prova e do sofrimento. Mas sim uma coisa nós podemos ter certeza absoluta, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ainda, tudo eu posso naquilo que me fortalece. Quantas vezes você tem repetido isso? E por que tem medo? Tem medo da noite, tem medo de passar frente ao cemitério, tem medo da morte, tem medo de gato preto, de gato branco, de gato amarelo. Tem medo de tantas coisas. E fala com a sua boca. Eu tudo posso naquilo que me fortalece. Mas do coração não está acreditando. Ainda o apóstolo Paulo vai dizer que somos mais do que vencedores. Somos nação santa. Somos povo escolhido por Deus para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, para anunciar a sua abundante luz a este mundo que está em trevas. Fora o temor ou o medo. Pai eterno e Deus do céu,
Nesta manhã, Senhor, eu quero agradecer-te, quero louvar-te, quero adorar-te. Senhor, e agradecer-te, ó Deus, por cada um dos meus irmãos que estão conectados aqui conosco nesta manhã. Que a tua graça, que teu amor seja sobre a vida deles, ó Pai. Senhor, que tu fales aos seus corações, que esta palavra permaneça, esta palavra seja compartilhada, meu Deus, que ela venha alcançar multidões. Essa é a nossa oração. E declaramos um dia de grandes bênçãos nesta terça-feira, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Será até o dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus esteja sobre sua casa, sobre você, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.